Fala galera, hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar um jovem que desenvolve superpoderes após ser infectado por um parasita alienígena. O anime se chama Parasite The Maxim. Confira a primeira parte na playlist de Parasite aqui do canal, então capriche no like e fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos vendo Ryoko Tamiya, já com a barriga grande devido à gravidez, pedindo a um parasita chamado Hideo Shimada que vigie Shinichi, mas sem feri-lo. A criatura questiona o porquê disso, e a mulher fala que o garoto é muito perigoso, mas também é de muito valor para o futuro deles. Em seguida, Kana é surpreendida por Mitsu, admirando uma foto de Shinichi, e isso o deixa enciumado. A moça tenta ir embora, mas o valentão a impede e pergunta se ela gostava do estudante. Ela responde que aquilo não é da sua conta, se solta dele e o deixa sozinho. Após isso, Mitsu vai até a escola à procura de Shinichi, questionar se ele havia ficado com Kana, porém o estudante nega e sofre uma tentativa de agressão do valentão. No entanto, dessa vez ele desvia com facilidade dos golpes, e o derruba 2 vezes ficando com o tênis dele na mão, após defender um chute. Nesse momento, Murano aparece, Shinichi devolve o calçado de Mitsu e vai embora com a garota. Mais tarde, a moça pergunta se algo tinha acontecido durante a viagem, pois ele voltou diferente. O rapaz desconversa, dizendo que apenas se aproveitou da situação para matar uns dias de aula, e Murano insiste, o questionando se por dentro ele continua o mesmo. O garoto fala que também gostaria de saber, no entanto diz que estava brincando, e que ele era o mesmo sim. Passamos para Kana, à espera de Shinichi, quando o sente se aproximar, e isso a deixa animada. Mas quando vê Murano com ele, se decepciona. Os dois passam por ela, e sua amiga vê sua presença. Mais tarde, o estudante chega em casa, encontra seu pai bebendo e fala que deveria controlar a bebida. E também que pesquisou na internet que em situações como aquela seria bom contratar alguém para cuidar da casa, já que Nobuko não está mais ali. Kazuyuki questiona como o filho podia pensar nisso em uma hora daquelas, e fala que se ele quiser contratar alguém, que contrate. Momentos depois, em seu quarto, Shinichi fala para Migi que gostaria de saber se ele tinha algum problema, pois não chorava mais, e o parasita questiona se isso é um problema. O estudante então diz que sente como se tivesse perdido parte da sua humanidade. Na manhã seguinte, a caminho da escola com Murano, Shinichi foca na sua audição melhorada, desde que as células do parasita se espalharam em seu corpo, para escutar ao longe, porém é atrapalhado pelo barulho de um caminhão passando. Em seguida, ele escuta um grunhido de socorro, corre até lá e encontra um cachorrinho atropelado. O garoto pergunta a Migi se dá para salvar o animal, e o parasita responde que não, e que ele morreria dentro de 10 minutos. Shinichi então pega o cãozinho e vai até uma praça, onde lamenta o fato de não poder ajudá-lo. Nessa hora, Murano aparece, vê o garoto com o doguinho, se aproxima e diz que ficou com medo que ele tivesse mudado, pois a pessoa que voltou da viagem era mais fria, mas ao vê-lo ali pensou que isso deveria ser coisa da sua cabeça. Então Shinichi fala que o coração do cachorro parou de bater, se levanta, vai até uma lixeira e joga o corpo sem vida do cãozinho. Isso deixa Murano horrorizada. Ela o repreende e o jovem diz que um cachorro morto não é mais um cachorro, é apenas um amontoado de carne. A garota fica chocada, diz que o Shinichi que ela conheceu não agiria assim e vai embora chorando. Após isso, o garoto se pergunta se realmente mudou e questiona a Migi sobre o que havia acabado de acontecer. O ser fala que o rapaz não tinha falado nada de errado do seu ponto de vista e que realmente ele tinha mudado, já que começou a agir como um parasita agiria. Ouvindo isso, ele recolhe o corpo do cãozinho e o enterra à sombra de uma árvore. Mais tarde na escola, o garoto tenta falar com Murano, mas ela se recusa a falar com ele. Migi então o avisa que outro parasita se encontra no local. A princípio, o garoto pensa ser Tamiya, mas sua mão direita diz que é alguém diferente. Então Hideo Shimada surge, dizendo que Shinichi é diferente do que ele esperava, e que parecia bem forte. O estudante questiona o que o desconhecido queria ali. Nagai aparece nesse instante, e pergunta se o garoto tinha vindo transferido de algum lugar. Hideo subitamente lhe dá um soco, e diz que veio fazer amizade com Shinichi e seu parasita. A seguir, pede para o jovem o acompanhar até a sala 3, que é a mesma sala de Murano, e se diz ansioso pela aula de educação física que os dois teriam juntos. Mais tarde, Shinichi está na pista de atletismo, tentando se segurar para não correr demais, quando Hideo o ultrapassa e deixa todos impressionados com sua velocidade. Akihō, Tachikawa e Murano, que estão conversando sobre o novo aluno, falam que não é comum uma transferência naquela época do ano, e que o garoto havia dito que isso aconteceu por conta do trabalho de seu pai. Akihō se mostra interessada pelo novato, e é questionada se não era afim de Shinichi. A menina diz que pensava que quem gostasse dele fosse Tachikawa, e depois diz que Murano era quem vivia com ele. Após a aula, Shinichi e Hideo conversam a sós, e o estudante pergunta se o novato estava ali para matá-lo, amando de Tamiya. Ele responde que não, e que realmente tinha sido enviado por ela, mas que sua intenção
não era ferir ninguém, e que vivia sem se alimentar de humanos. Shinichi disse não acreditar nele, e Hideo fala que as criaturas estão procurando uma forma de coexistir na Terra. Então Migi aparece, fala que só acredita nele parcialmente, que o assunto está encerrado, e pede para Shinichi ir embora. Assim que se distanciam, o garoto pergunta o que houve, e o parasita responde que ele está indo dormir, e não era aconselhável que Hideo descobrisse a fraqueza deles. Depois disso, Shinichi está refletindo, quando Murano o vê e pensa que tinha sido muito dura no parque, pois a maioria das pessoas nem ligaria para um cachorrinho de rua. Ela se aproxima dele para se desculpar, no exato momento em que ele está pensando em Hideo, Tamiya e no fato dos parasitas serem cruéis e sem sensibilidade. Isso o deixa furioso, e ao se virar dá de cara com Murano, que fica assustada com a expressão no rosto dele. Ela lhe pede desculpas por mais cedo, e vai embora sem o deixar falar nada. Passamos para Kana, pensando em Shinichi e achando que ele é sua alma gêmea, e por isso conseguia senti-lo. Então ela o sente se aproximando, mas dá de cara com Hideo. A moça pede desculpas e diz que pensou que ele fosse Shinichi. Ouvindo isso, o parasita pede para ela falar por que achou isso, e a puxa pelo braço. A jovem grita, Shinichi a ouve e vai até os dois. Chegando lá, o garoto parasita diz que apenas queria conversar com a garota, e Shinichi diz que irá acabar com ele, caso algum conhecido seu se machucasse. Assim, Hideo vai embora, dizendo que não pretende entrar em conflito. Mas antes de ir, percebe que o sinal de Migi estava muito fraco, e fica em dúvida se aquilo seria algo de sua cabeça. Aliviada, Kana pergunta para Shinichi quem era o estranho, e em seguida percebe Murano passando atrás do estudante. Ela levanta a voz para que a moça ouça, e pede que o rapaz a acompanhe até a estação, com a desculpa de que estava com medo que Hideo voltasse. Inocentemente, Shinichi aceita, e ao se virar se depara com Murano, que vai embora sem falar nada. A seguir, Shinichi e Kana caminham, enquanto a moça conta para ele que pode senti-lo, e que não sabe por que tinha errado agora há pouco, mas que não havia errado por muito, já que o rapaz apareceu logo depois. O estudante comenta que não sabe se esse dom era uma coisa boa, e que talvez ela estivesse sentindo pessoas perigosas como Hideo, e pede que a jovem não se aproxime de gente como ele. À noite, o garoto parasita troca seu rosto por um que ele viu em uma propaganda, se aproxima de uma jovem e pergunta se ela estava perdida. A menina fica constrangida, e Hideo fala que vai ajudá-la. De volta a Shinichi, ele chega em casa e encontra seu pai novamente bebendo. O rapaz dá boa noite, e Kazuyuki questiona quando o filho havia ficado tão forte. Em seguida pede desculpas e o jovem se retira. Após isso, Tachikawa está em seu quarto pintando, quando a câmera se aproxima e mostra o desenho do rosto de Hideo. Ao mesmo tempo, o garoto parasita se alimenta da jovem que estava perdida. No dia seguinte, Kana vê Hideo e tenta fugir, mas esbarra em Mitsu, que tenta tirar satisfações com o novato, porém a moça o impede e pede para ele não se meter em seus assuntos. Mesmo assim, os dois rapazes vão até uma praça, na hora em que Tachikawa está passando. Eles entram em um banheiro público e Hideo ataca Mitsu. O parasita fala que dessa vez pegou leve, pois não quer arrumar problema, mas da próxima irá matá-lo. Ao sair do banheiro, o garoto percebe Tachikawa espreitando atrás de uma árvore. Ela fica sem graça por ser descoberta e ele vai embora. Então vemos Shinichi parado, no mesmo lugar em que conheceu Murano, se lembrando daquele dia. Quando a garota aparece, os dois se olham e ela vai embora sem falar nada. Hideo, que observava de longe, percebe que o sinal de Migi estava fraco novamente, e se pergunta se o parasita estava dormindo. Então ele irradia um sinal hostil, para ver a reação do outro alienígena, mas nada acontece. Passamos para Tachikawa sentada na sala de aula, quando Akiro chega, fala da pintura dela e comenta que Hideo devia ter feito alguma plástica. Para ser tão bonito, seu rosto devia ser falso. Depois, ela pede para que fizesse uma pintura para ela e sai, deixando a jovem pensativa. A seguir, Kazuyuki está em casa conversando com um homem chamado Takizawa e seus dois companheiros, que lhe pedem para não contar nada a ninguém, a fim de não causar pânico. Então um dos homens se levanta, vai até a porta e a abre, revelando Shinichi, que os cumprimenta, mas logo tem a porta fechada em sua cara. A conversa dentro da sala recomeça, e Takizawa fala que não é possível distinguir as criaturas dos humanos, e possivelmente haviam alguns milhares daquelas bestas pelo Japão. Nessa hora, mostram a Kazuyuki um desenho, e ele reconhece o ser que tinha pego a sua esposa. Então vamos para Tamiya, falando com uma silhueta masculina sobre eles começarem a caçar com mais cuidado, para não atrair a atenção dos humanos. O homem misterioso fala que só ela se preocupa com isso, e a mulher o pergunta por que da existência dos parasitas, e ouve a resposta que as pessoas se tornaram uma toxina na Terra. Dessa forma, um neutralizador se fez necessário. Voltando a Kazuyuki, Shinichi vai até ele e pergunta se os homens já tinham ido embora. Sem responder, o pai do garoto diz que vai contar a verdade pelo menos para o filho. Ele conta sobre os parasitas, e o rapaz ouve tudo sem contar nada sobre Migi. Em seguida, Tachikawa aparece desligando a TV, enquanto seu irmão, Haruki, dorme no sofá. Ela vê o desenho de um monstro com aparência bizarra. O
pega e logo depois o homem acorda. Tira o papel da mão dela e diz que aquilo era para uma investigação. A moça pergunta se aquilo era um suspeito e Haruki responde que não, e indaga se ela quer alguma coisa. Tachikawa diz que sim e mostra o desenho de Hideo, questionando se ele percebeu algo estranho no rapaz. O irmão diz que só com aquilo não dava para saber. No dia seguinte, Tachikawa encontra Hideo sozinho, quando uma bola de beisebol o acerta e afunda parte da sua cabeça. O garoto tampa com a mão, na hora em que um dos jogadores aparece e pergunta se ele estava bem. O garoto parasita responde que sim e vai embora, com a parte do crânio já normalizada. Tachikawa fica horrorizada com a cena e se lembra das palavras de Akero sobre ele ter um rosto falso. Mais tarde, Shinichi vai resolver tudo com Murano e começa a se desculpar. Porém, nessa hora, Migi avisa que está sentindo hostilidade vinda de Hideo e o vemos rodeado pela gangue do Mitsu, então ele corre para lá, deixando Murano sozinha. Em seguida, o garoto parasita percebe a aproximação de Shinichi e pede que os outros se apressem em atacá-lo, mas o estudante logo chega, pulando sobre um muro e impressiona Hideo e a gangue de Mitsu. O jovem fala que o novato enfim mostrou sua verdadeira natureza. O outro responde que não tinha procurado aquela situação e que era a vítima ali. Shinichi então fala para ele ir, que ele assumiria dali. Depois diz para os valentões irem para suas casas e não voltarem a mexer com Hideo. Ele se vira para um homem chamado Yano e diz que está falando com ele, já que era o chefe do bando. Então o líder dos valentões anda até ele e tenta lhe dar um soco, mas é bloqueado. E Shinichi pensa que já que palavras não resolvem, talvez um pouco de dor resolvesse. Em seguida, o homem vai embora visivelmente abalado. De volta à escola, Murano entrega a mochila que Shinichi deixou para trás ao correr. E nesse instante, ela a puxa bruscamente, pois Hideo havia aparecido atrás dela. O estudante questiona o que ele queria. Hideo fala que queria saber o que aconteceu depois que foi embora, e completa dizendo que aposta que o garoto usou sua mão direita para bater em todos eles. Furioso, Shinichi diz que não fez nada daquilo, e o manda ir embora. Após Hideo sair, Murano diz que o rapaz a estava machucando. Ele se desculpa e a solta. Em seguida, ela pergunta se existia algum problema entre os dois garotos, e enfurecido, Shinichi diz que aquele cara é um louco e desgraçado. A moça comenta que o garoto que conheceu nunca falaria aquelas coisas, e que o jovem estava se forçando muito. Ele retruca dizendo que pode ter mudado, mas não estava forçando nada. Murano então se irrita e questiona como alguém pode ter mudado tanto sem se esforçar, e pergunta se ele é o mesmo Shinichi. O estudante então responde mandando-a calar a boca, e ela diz que o confundiu com outra pessoa e vai embora. Já em casa, Shinichi reflete sobre sua mudança de comportamento, e Migi tenta confortá-lo, falando que ele não havia mudado como pessoa, talvez como forma de vida, mas que seus pensamentos continuam bastante lógicos. Então Shinichi o agradece por se esforçar para fazê-lo senti-lo melhor. Logo depois, vemos Tachikawa seguindo Hideo sorrateiramente até um banheiro público, onde ele troca de roupa, sai, vai até um beco e muda seu rosto e cor de cabelo. Já em casa, ela se lembra do desenho do irmão e vai até ele. Haruki conta sobre as criaturas mudarem seus rostos, e que em relação à raça humana, elas ainda são poucas. Por isso, seria difícil ela topar com uma. Mesmo após ouvir isso, ela não conta o que descobriu sobre Hideo, pois resolve confrontá-lo primeiro. Na manhã seguinte, Tachikawa vai até a sala de artes, pega uma garrafa com um líquido e coloca sobre uma mesa. Logo, Hideo aparece. Ela conta que estava interessada nele, e por isso o stalkeava. Até que percebeu algo diferente, e que se ele for uma das criaturas que se alimentavam de pessoas, deveria ir embora e nunca mais voltar. O parasita pergunta se ela havia falado sobre aquilo com alguém, e começa a se transformar, na hora em que Migi avisa Shinichi do perigo. Ele esbraveja e sai atrás do novato. De volta para a sala de artes, Tachikawa cai após um ataque de Hideo, esbarra na mesa e vê a garrafa no chão. Então ela a pega e joga na direção da criatura, que a destrói em pleno ar, fazendo o líquido cair sobre ele, queimando igual ácido. Aproveitando o momento, ela sai pela janela. É vista por alguns rapazes que jogavam rugby. O monstro se recupera do choque e vai atrás dela. Se vendo sem opções, a garota pula. Os jogadores correm até ela, a encontram desacordada, e dois deles resolvem ir até a sala de artes, ver o que tinha acontecido. Dentro do prédio, Shinichi continua sua busca por Hideo, e Migi avisa que o parasita estava se movendo e que seus pensamentos estavam embaralhados e totalmente incoerentes. Os dois jogadores de rugby se encontram com o diretor no corredor e falam que tem algo na sala de artes. O homem diz que vai checar e manda os rapazes voltarem para fora, mas eles se recusam. Em seguida, vemos Hideo, que não consegue mudar sua aparência, atacando uma mosca e se perguntando por que está fazendo aquilo. Na hora em que o diretor e os dois alunos chegam e são finalizados pela criatura, Migi avisa Shinichi sobre isso e vemos dois professores encontrando os 3 corpos retalhados. O rapaz pede a sua mão direita que localize Hideo, mas Migi diz que está com dificuldades. No entanto, fala
que ele parece se dirigir à classe de Shinichi. Assim ele corre para lá, mas no caminho vê um corredor cheio de gente e decide se juntar aos demais alunos. Já do lado de fora, Nagai e Akiro estão conversando com um outro aluno sobre esse tipo de coisa já ter acontecido quando A invadiu a escola. Nesse instante, um dos professores aparece desesperado e pede que os alunos se apressem. A seguir, Shinichi ouve um homem falar para o vice-diretor que ninguém da turma de Murano havia aparecido. Então ele volta para dentro da escola em busca dela. Mais uma vez ele pergunta a Migi o paradeiro de Hideo, e o parasita pergunta se eles vão mesmo lutar. O jovem diz que depois pensariam naquilo, e a princípio só queriam encontrar a turma da Murano. Logo depois, ele vê alunos passarem correndo, e não acha a jovem entre eles. Shinichi pensa no pior, e Migi diz que Hideo está no terceiro andar. Então ele vai para lá e encontra o corredor cheio de corpos. O garoto se desespera, e sua mão direita pede para ele se acalmar. Assim ele foca em Murano e seu pai, e se acalma. Mais à frente, ele confunde o corpo de uma moça com Murano, e volta a questionar Migi sobre a distância que está de Hideo, e o parasita informa que ele está a 60 metros. Então o rapaz usa sua super audição e encontra Murano com mais 2 alunos. Shinichi fala para eles fugirem pelo corredor onde estão os corpos, mas os rapazes se recusam. Ele insiste que é o único local seguro, porém os garotos entram em desespero e saem correndo na direção errada. Em seguida, ele pega a garota no colo e corre também. Na hora em que Hideo se aproximava, Shinichi entra em uma das salas de aula, pensa por um momento e pula da janela. Após sair do prédio, o jovem continua correndo até chegar exausto em um local que ele julga ser seguro. Momentos mais tarde, o rapaz deixa Murano sob os cuidados dos paramédicos e vai atrás de finalizar Hideo. Migi novamente pergunta para Shinichi se eles irão lutar, e o garoto diz que se sente responsável pela situação, já que não acabou com o parasita antes. A mão direita, no entanto, fala para deixar que a polícia faça seu trabalho, pois naquelas condições a tendência era eles vencerem. Então vemos o monstro finalizando vários policiais, e Migi avisando que as balas de pequeno calibre dificilmente irão matá-lo, mas que de qualquer forma, uma hora as feridas vão derrubá-lo. Hideo se encaminha para o telhado da escola, e Shinichi diz que eles têm que pôr um ponto final naquilo. Migi pergunta como. O jovem pega uma pedra e fala que com aquilo. A mão direita informa que eles têm que manter uma distância de 300 metros, ou a criatura irá senti-los. Shinichi então sobe no telhado de um prédio próximo e se prepara. Quando Hideo surge, Migi diz para eles somarem as suas forças, então eles lançam a pedra, que atravessa exatamente o coração do monstro. Uma semana se passa e podemos ver uma matéria no jornal sobre o ocorrido, dizendo que o culpado era um estudante viciado, que a polícia descobriu ter uma identidade falsa. Nesse momento, Shinichi desliga a TV e questiona a razão da polícia encobrir a verdade. Migi fala que revelar aquilo não faria bem algum, e o garoto percebe que mesmo que as autoridades revelassem as criaturas, eles não poderiam capturá-los sozinhos, e propõe a sua mão direita que cooperem com eles. No entanto, o ser se mostra contrário. Diz que por não ter sentimentos como os humanos, matar os da sua própria espécie não lhe causa danos psicológicos, e questiona o garoto sobre o que faria no seu lugar, e o rapaz fica sem resposta. Passamos para uma reunião da alta cúpula do governo, onde debatem sobre a presença dos parasitas. Um dos homens diz que revelar a presença deles só causaria pânico, e que os Estados Unidos estavam se preparando para usá-los como armas. Nessa hora, Takizawa toma a palavra, e diz para eles revelarem a existência dos monstros, e também a forma de diferenciá-los dos humanos. Quando questionado sobre como notar a diferença, o homem apresenta o Dr. Yui, que conta o que descobriram sobre a fisiologia dos parasitas, e mostram a imagem de um deles capturado. O cientista fala sobre a capacidade de metamorfose das criaturas, começando a se aprofundar em termos técnicos, e lhe pedem para ir direto ao ponto. O doutor então explica que as células parasitas reduzidas a um tamanho bem pequeno e separadas do corpo não têm inteligência suficiente para retornar à parte maior, e isso faria com que essa parte morresse. Logo, se tirar um fio de cabelo de um parasita, esse cabelo sobreviverá só alguns segundos, e mesmo se a criatura usasse uma peruca, poderiam ser retirados pelos da sobrancelha ou até do nariz. Takizawa então se levanta, se despede e fala que antes de ir, precisa arrancar um fio de cabelo de todos da sala, por precaução. Passamos para Shinichi indo para a escola sozinho, quando encontra Murano. A garota lhe pede desculpas por não responder as mensagens, e ele diz que tudo bem. Depois pergunta sobre Tachikawa, e a jovem diz que ela estava bem, e que iria para a escola naquele dia. Em seguida diz que queria agradecê-lo, e Shinichi diz para tentar deixar aquilo tudo para trás. Murano concorda e questiona como ele estava, pois havia saltado muito alto. O rapaz diz que está tudo normal, e que aquilo foi devido à adrenalina do momento. Após isso, Murano agradece mais uma vez, no momento em que duas garotinhas surgem brincando e arrancando o cabelo uma da outra. Então terminamos com Shinichi contando que o governo não revelou a presença dos parasitas, mas que instaurou a tendência de sempre arrancar um fio de cabelo do outro ao se cumprimentar. Fala galera! Como vocês acham que seria um mundo onde as pessoas se cumprimentam arrancando os cabelos uma das outras? E desse jeito, quanto tempo você acha que levaria para uma pessoa ficar careca? Me
contem nos comentários. E se você fosse um caçador de vampiros e uma organização secreta estivesse começando uma guerra querendo acabar com a humanidade, o que você faria? Quer saber como a organização Hellsing irá se defender contra esse caos? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.